Vamos lá, senhores. Senhores, creio eu que os senhores já devem ter tido a instrução de crime militar, né? Já tiveram essa instrução aqui no cursinho? Já, né? Para a gente falar dessa nova lei, a Lei 13.491, que teve certo impacto no âmbito da Justiça Militar, tanto estadual quanto na Justiça Militar da União, primeiro nós temos que entender o que é crime militar. O que é crime militar próprio, o que é crime militar impróprio, para a gente entender qual que foi o impacto da lei na seara do direito penal militar. Então nós vamos primeiro fazer uma rápida introdução do que é a Justiça Militar da União, do Estado, o que é o crime militar, como que ele subdivide crime militar próprio, impróprio, e adentrar na lei penal militar para a gente entender, e a gente vai falando o que mudou, o que não mudou, o que é importante saber sobre a lei 13.491. Senhores, nós sabemos que existe a Justiça Militar Federal e a Justiça Militar Estadual, né? Em que pese Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar ser uma força auxiliar das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, quando a gente adentra a seara da Justiça Militar e de crime militar, a gente vê que o tratamento para militar das Forças Armadas é totalmente diferente do tratamento para os militares dos estados, né? Tanto a hierarquia de como é o julgamento, como a própria Constituição Federal, ela faz ressalvas. Quando ela vai tratar dos militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ela trata em um artigo. Quando ela vai falar dos militares dos estados, ela trata em outro artigo. Quando ela vai falar da Justiça Militar da União, que serve apenas para as Forças Armadas, ela trata em um artigo. Quando ela vai falar da Justiça Militar Estadual, ela já trata em outro artigo. Então, é fácil a gente entender que há diferença entre os militares das Forças Armadas e os militares dos estados, seja PM e bombeiros. A forma de julgamento, a jurisprudência e até os órgãos que estão ligados à Justiça Militar são diferentes. Nós vamos ver agora. Enquanto os militares das Forças Armadas, eles são tratados pelo artigo 92, inciso 6º, 122 a 124 da Constituição Federal, os militares dos estados são tratados no artigo 42. Artigo 125, parágrafo 3º, 4º e 5º da Constituição Federal. As Forças Armadas, vem trazendo ela no artigo 142. A organização dela, a Lei 8.457, trata sobre a Justiça Militar da União. Quem que são os militares da União? São os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E aqui, além da Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual, que trata da Justiça Militar Estadual, e nós temos o Código de Organização Judiciária de Mato Grosso. Haja vista que a Justiça Militar Estadual, da 11ª Vara Militar, que é aqui em Mato Grosso, em nível de recurso, nós vamos remanejar os recursos para onde? Para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sabemos nós que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é formado por desembargadores, com formação jurídica, é claro, mas são civis. Só existem 3 tribunais de justiça militares nos estados, sendo eles Tribunal de Justiça Militar
em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Em outros estados, quem julga os militares em nível de recurso são desembargadores do Tribunal de Justiça dos estados, desembargadores civis, como é o nosso caso aqui em Mato Grosso. Da nossa vara especializada, que é a vara militar, sobe em nível de recurso para o TJ de Mato Grosso. Ficou um pouquinho pequeno aqui, mas olha a diferença que a gente sente na Constituição Federal, senhores. Artigo 42. Os membros das Polícias Militar, Corpo de Bombeiros, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados. Já o 142. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Aí vem trazendo. Toda vez que fala militares na Constituição Federal, é militar das Forças Armadas. Quando vem trazendo PM e bombeiro, é militar dos estados. Artigo 144. As polícias militares e corpo de bombeiros militares são forças auxiliares, né? Logo, temos uma justiça militar da União e uma justiça militar estadual. Para a gente entender o que é crime militar, nós temos que saber também qual que é a competência da justiça militar. Senhores, aqui é a organização da justiça que nós temos no país. Nós temos os juízes estaduais das varas normais aqui do estado de Mato Grosso, né? Seja uma vara civil, seja uma vara criminal. Se for crime doloso contra a vida de civil, não vai ser julgado nessa justiça comum, nessa vara comum, vai ser julgado aonde? No tribunal do júri. Em nível de recurso, vai para o Tribunal de Justiça dos estados. Isso é uma justiça comum. Em nível de recurso, o Superior Tribunal de Justiça, STJ. E no último nível, ao Supremo, né? Ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Assim ocorre também na Justiça Federal. Nos crimes federais, que a Polícia Federal tem a competência de investigação, em nível de recurso, sobe para o Tribunal Regional Federal. Em nível de recurso, do Tribunal, do TRF, sobe para o STJ. E, em último nível, para o STF. A mesma coisa ocorre nas varas especializadas. E aqui, a gente inclui na vara especializada do trabalho. Tem lá as varas trabalhistas, nível de recurso TRT, TST e, por último, STF. Eleitoral, mesma coisa, TRE, TSE. E aqui nós temos em verde da Justiça Militar, que temos os juízes militares, em nível de recurso, o Tribunal de Justiça Militar, no caso, em segunda instância, nós temos o Superior Tribunal Militar e, por último, do Superior Tribunal Militar, nós temos em último nível o Supremo Tribunal Militar. Mas veja bem, senhores, essa justiça aqui é a Justiça Militar da União. Serve para quem? Para militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Para PM e bombeiro, nós vamos observar o que o Superior Tribunal Militar, o STM, vem dizendo, vem decidindo? Não. Nós vamos utilizar uma súmula do STM para caso aqui de Mato Grosso, da PM e do bombeiro? Não. Por quê? Apesar de a gente estar numa justiça militar, apesar de ser um órgão especializado, e a gente sabe, dentro do princípio da especialidade, norma especial derroga a norma geral, não é isso? Então, entre um conflito de justiça comum e justiça militar,
quem que vai ser preponderante? Uma justiça especializada. No caso nosso, é uma justiça especializada militar. Só que no nosso caso de militares estaduais, é outro nível de competência de julgamento, senhores. E isso é fundamental para os senhores entenderem crime militar. Quando nós somos julgados pela 11ª Vara Militar, em nível de recurso, o militar estadual tem que recorrer para o Tribunal de Justiça Militar ou para o Tribunal de Justiça, onde não tem o TJM. No nosso caso de Mato Grosso, é o Tribunal de Justiça. Se for condenado, temos como recurso STJ e, por último, STF. Ora, senhores, aqui na competência da Justiça Militar Estadual de julgamento, verifica-se total o quê? Diferença com a Justiça Militar da União. Enquanto lá são julgados pelo Superior Tribunal Militar, por juízes militares, auditores militares, que são o quê? Generais do Exército, almirantes, brigadeiro. É o último posto do Exército, da Marinha e Aeronáutica que compõe a Justiça Militar. Em nível de recurso, tem um outro Superior Tribunal Militar, organizado também por militares. E aí, em nível de recurso, tem o STF. Né? Então, dentre tudo isso, a gente verifica que as formas de julgamento do militar da União é totalmente diferente da forma de julgamento por militar estadual. Lá é mais militarizada. É mais militarizado o julgamento do que aqui dos militares do Estado. Aí eu pergunto, nós vamos utilizar uma súmula do STM para recorrer aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso? Vamos utilizar uma súmula do STM para ser utilizada aqui na Justiça Militar Estadual, na 11ª Vara? É claro que não. Quem deve utilizar a súmula do STM e a jurisprudência é quem? Os militares das Forças Armadas. Então, nós temos a competência da União, e aí tem que deixar claro, né? A Justiça Militar da União, ela julga quem, senhores? Os militares federais, os militares da União e civis. Enquanto a Justiça Militar Estadual, ela julga apenas e tão somente quem? Militares dos estados, senhores. Justiça Militar Estadual não julga civis. Justiça Militar Estadual não julga militar da União. E aí, quando tem um militar do Estado que desrespeita um militar da União, ou vice-versa, um militar da União, um soldado do Exército, que desrespeita um oficial da PM, do bombeiro, a diferença no julgamento. E muitas vezes, para um militar da PM que desrespeita um capitão do Exército, comete crime militar. Enquanto um sargento do Exército que desrespeita um major da PM, não comete crime militar. Por quê? Por causa que Justiça Militar do Estado só julga quem? Militares dos estados. E aí tem toda a diferença. Se um civil desrespeita um comandante da guarda, do quartel do comando geral, não comete crime militar, comete crime comum. Por quê? Porque a Justiça Militar Estadual não julga civis. Ele vai cometer crime? Sim, mas vai ser aonde? Vai ser levado para a delegacia de polícia, não é isso que os senhores fazem? Carnaval tá aí, né? Aí militar, geralmente do Exército, tem um probleminha aí na rua.
Cometeu crime, desrespeitou um soldado, um sargento, um oficial na rua. É crime militar? Não. Crime comum, delegacia de polícia civil. Por que que não é crime militar um soldado do exército respeitar um capitão da PM? Porque a justiça militar estadual não é competente para julgar civil. Não é para, só julga quem? Militar dos estados, PM e bombeiro. Mas peraí, comandante Marcel. E se o soldado da PM desacata o comandante da guarda do 44? Mudou o julgamento, senhores. Se um militar estadual vai lá e desrespeita, desacata um militar das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, comete crime militar. Por quê? Porque a Justiça Militar da União julga militares da União e civis. Quando ele fala julga civis, inclui militar dos estados? Sim. O policial militar ou bombeiro não vai ser julgado por um crime militar que cometeu como o PM ou bombeiro na Justiça Militar da União. Vai ser julgado como o quê? Civil. Na Justiça Militar da União tem competência para julgar os civis. Mas na estadual, não. É diferente o julgamento, senhores, totalmente, dos militares da União com o militar estadual, por causa da competência da Justiça Militar Estadual, que é diferente da União. E aí, senhores, tem outra diferença também, que é o crime doloso contra a vida de civil, né? Vem o artigo 125 da Constituição Federal e diz sobre a competência dos estados. Lembra que eu falei lá no início que quando vai falar dos militares da União, fala só militar. Quando vai falar dos militares dos estados, fala militar dos estados. E esse artigo aqui trata da competência dos estados, o artigo 125. Ele é restritivo. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Aí vem parágrafo 1º, 2º, 3º, e o que serve para nós, o 4º e o 5º também, né? O que fala o parágrafo 4º? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Fala aqui, militares dos estados e civis? Não, apenas militares dos estados. Nos crimes militares definidos em lei. Qual lei? Lei 1001 de 69, o Código Penal Militar. E as ações judiciais contra atos disciplinares. Ressalvado, senhores, aí vem a exceção à regra. A Justiça Militar Estadual só não vai julgar quando a competência for do júri, do Tribunal do Júri. Quando que vai ser a competência do Tribunal do Júri? Quando a vítima for civil. Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, senhores. E aí tem diferença. Porque o artigo 125, ele trata dos militares dos estados. Essa restrição de crime doloso contra a vida de civil é apenas para os militares dos estados. Mas espera aí, e os militares da União, Exército, Marinha e Aeronáutica? Vai ser julgado, se eles cometerem um crime doloso contra a vida de civil, vão ser julgados por quem? Pela Justiça Militar da União. Por quê? Quais são os artigos que tratam os militares da União? Artigo 122 ao 124 da Constituição Federal. A Constituição Federal restringiu o crime doloso contra a vida civil ao Tribunal do Júri apenas para PM e bombeiro. É interessante eu falar sobre isso, para os senhores entenderem depois o que mudou com a novel lei 13.491.
E o que vem a ser um crime militar, né, senhores? Nós temos um crime militar definido como crime militar próprio e um crime militar impróprio, ou impropriamente militar, ou acidentalmente militar, tem todas essas terminologias. Crime propriamente militar é o que, senhores? Crime próprio nosso. Só nós entendemos esse tipo de crime, está na nossa veia. Só nós entendemos o que significa um crime desse. É do nosso métier, é do quartel. Nós aprendemos quando adentramos os quartéis, no Cefap, na academia. Tem algo que só é exigido para nós. E, legalmente falando, o Código Penal Militar traz: crime propriamente militar é aquele que só existe no Código Penal Militar. Os senhores não vão encontrar crime de motim, crime de deserção, desrespeito a superior, desacato a militar. Os senhores não vão encontrar em outra legislação. Muitos doutrinadores definem crime próprio como aquele que só militar comete, mas não é bem assim. A melhor definição é aquele que só está definido aonde? No Código Penal Militar. E o crime impróprio? Ora, se o próprio é aquele que só tem na legislação nossa, no Código Penal Militar, o impróprio, além de ter no Código Penal Militar, tem também o quê? Em outra lei. E aí, antes da Lei 13.491, dizia aquilo que tem no Código Penal Militar e aquilo que tem na Lei Penal Comum. Ele comparava o que tinha na Lei Penal Militar, no Código Penal Militar, e o que tinha no Código Penal Brasileiro em comum. Exemplo: homicídio. Tem no Código Penal Brasileiro? Sim. Artigo 121, matar alguém. Tem também no Código Penal Militar, homicídio, matar alguém? Sim. Artigo 205. Opa! Então não é crime militar próprio. Homicídio tem no Código Penal Militar e tem no Código Penal Brasileiro. Se tem nas duas legislações, então é um crime impróprio. É um crime acidentalmente. Tem em outra legislação. Civil também comete. Não é próprio nosso, é impróprio. Dependendo da circunstância de que o militar comete, se estiver em serviço, se estiver atuando em razão da função, se for dentro da administração militar, ele se torna esse crime que está em outra legislação e que está no Código Penal Militar, ele acaba se tornando o quê? Crime militar. Por isso o nome impróprio. E aí vem as definições, né, de crime próprio e crime impróprio, que os senhores já estudaram. E aí, senhores, para a gente saber se é crime militar ou não, nós temos que ir primeiro na tipificação direta, né? Opa, cometeu homicídio. Tem no Código Penal Brasileiro, tem no Código Penal Militar. Mas como que eu sei se é crime militar ou é crime comum? Nós temos que ir para a tipificação indireta, não é isso? Temos que ver se aquela atitude do militar, ela se amolda no artigo 9º. Ora, se o crime for propriamente militar, vai ser o que está no inciso 1º. Só tem no Código Penal Militar, o militar cometeu, então só cabe para o militar. E só tem no Código Penal Militar. Trata-se dos crimes militares próprios, o inciso 1º. Mudou alguma coisa com a Lei 13.491, crime militar próprio? Não mudou nada, senhores, tá? Então, onde está escrito, artigo 9º, inciso 1º, coloca crime militar próprio, não mudou, não modificou nada. A grande modificação da Lei 13.491 veio aqui, ó, no inciso 2º. Antes da lei, qual que era a redação? Os crimes previstos neste Código
Penal militar, né? Embora também o sejam com igual definição na lei penal comum. Quando ele dizia lei penal comum, ele dizia Código Penal comum, Código Penal brasileiro, quando praticados. E aí vinha os incisos, né? E o que mudou? A primeira parte continuou, os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal. E essa mudança dessa palavra aqui, legislação penal, de lei penal, estendeu os crimes militares impróprios. O inciso 2º e o inciso 3º vem trazendo os crimes militares impróprios. A diferença do inciso 2º para o inciso 3º, que aqui no inciso 2º, o agente ativo é militar da ativa. O inciso 3º vem trazendo os crimes militares praticados por civil ou militar da reserva ou reforma. Isso os senhores já aprenderam, né? E aí, senhores, com essa pequena mudança de lei penal para legislação penal, estendeu os crimes militares impróprios. Ora, se é legislação, inclui lei de trânsito brasileira? Sim. Lei de tóxico? Sim. Lei de entorpecente? Sim. Lei dos crimes hediondos? Sim. Lei de desarmamento? Sim. Tudo isso é lei especial, é legislação. Então, além do Código Penal comum, eu tenho ainda diversas leis penais que eu tenho que analisar se insere-se para o militar ou não. O inciso 2º, então, ficou com essa redação dos crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticados. Aí vem dizendo, né? Militar da ativa comete crime militar contra militar da ativa. Militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reforma ou civil. Por militar em serviço ou atuando em razão da função, mesmo que fora da administração militar, contra militar da reserva, reforma civil, por militar durante manobras, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar ou ordem administrativa. Ou seja, senhores, o inciso 2º e as alíneas trata de quem cometendo o crime militar? O militar da ativa cometendo o crime militar. Enquanto o inciso 3º, que não mudou nada a sua terminologia, mas o inciso 3º ele trata do quê? Dos militares da reserva, reforma ou civil que comete crime militar. Então, quem que comete o crime militar aqui? Civil, militar da reserva ou reforma. E no inciso 2º é apenas para militar da ativa. Inciso 1º, militar próprio. Inciso 2º, militar impróprio. E inciso 3º, que é os crimes militares cometidos por quem é da inativa e civil, né? Na justiça militar estadual. Se ele cometer contra o quartel do Exército, Marinha Aeronáutica, que é a Justiça Militar da União, lá ele vai ser julgado. Não será julgado na Justiça Militar Estadual, porque o artigo 125 da Constituição Federal traz, né, que a Justiça Militar dos Estados é competente para julgar apenas militar dos Estados. Ok? Então, mas daí vai ser crime comum, porque não pode ser julgado pela Justiça Militar dos Estados. É uma restrição constitucional. Então, ele vai ser julgado por quem? Pela Justiça Comum, pelo crime que ele cometeu. Então, o que nós temos que analisar no crime militar? 3 perguntinhas, né? O fato analisado possui tipificação no Código Penal Militar ou em outras legislações penais? É considerado crime? Sim, né?
As circunstâncias do fato analisado, eles se amoldam com alguma linha do artigo 9º, inciso 2º ou 3º, ou inciso 1º. E, para fechar a questão do crime militar, o sujeito ativo que cometeu o crime pode cometer crime na esfera analisada, na justiça militar analisada? Exemplo. Em serviço, o policial militar comete lesão corporal grave em um civil. Está de serviço e comete uma lesão corporal grave. Primeira pergunta. A conduta tem previsão no Código Penal Militar ou em legislação penal? Sim, né? Tem em legislação penal, tem aqui no artigo 209, parágrafo 1º do Código Penal Militar. Então, é crime. 2. As circunstâncias do fato analisado encontram-se previsão no artigo 9º do Código Penal Militar. Ou seja, eu fiz primeiro a previsão típica, tipificação direta. Tem o crime, tá? Qual artigo? Segundo, tipificação indireta. Se amolda no artigo 9º? Se amolda. No artigo 9º, no inciso 2º, a linha C do Código Penal Militar. Terceiro, senhores. O sujeito ativo, não dá para enxergar, né? O sujeito ativo pode cometer crime militar na esfera analisada? Ou seja, em serviço policial militar cometeu um crime de lesão corporal grave em civil. Ele pode responder na esfera analisada, na Justiça Militar Estadual? Militar do Estado, artigo 42. Vai ser julgado pela Justiça Militar Estadual, conforme artigo 125, parágrafo 4º. Ou seja, ele pode ser julgado na Justiça Militar Estadual. Então, fechou as 3 perguntas, então é um crime militar, lesão corporal cometida em serviço, tem a tipificação no Código Penal Militar, se amolda no artigo 9º, inciso 2º, a linha C, porque ele estava em serviço, e pode ser julgado pela Justiça Militar do Estado? Pode. Então, é um crime militar sendo julgado pela Justiça Militar do Estado. Dou outro exemplo, senhores. Um militar, soldado X, dentro do 4º batalhão, desrespeita o 2º tenente oficial de dia. Cometeu um crime militar? Vamos analisar. O tenente estava em serviço? Sim. O militar estava em serviço? Sim. Então, ele desrespeitou o superior? Sim. Tem alguma tipificação no Código Penal Militar? Tem. Desrespeita superior. Opa, tem a tipificação direta. Se amolda no artigo 9º? Opa, militar da ativa contra militar da ativa. Artigo 9º, inciso 2º, a linha A. Militar da ativa contra militar da ativa, então é regra geral. Opa, se amolda. Terceira pergunta. A Justiça Militar Estadual julga militar dos estados? Sim. Crime militar, desrespeito superior, sendo julgado na 11ª vara. Crime militar julgado na 11ª vara. Fechou. Outro exemplo, senhores. Outro exemplo. O militar está de folga. O militar está de folga. O militar é da reserva remunerada. E aí, num bar, ele se desentende com outro militar que também é da reserva remunerada. Entra em vias de fato por causa de jogo de baralho. Entra em vias de fato, um agride o outro. Chega o oficial de dia, o tenente fulano de tal, lá para resolver. E aí leva os dois para o quartel. Aí eu pergunto para os senhores. Qual que é o crime que um cometeu contra o outro? Vamos dizer que é lesão corporal.
Tem no Código Penal Militar? Sim. Se amolda no artigo 9º, inciso 1º, é só o que é capitulado no Código Penal Militar. Traz de crime militar próprio, não é isso? Inciso 1º. Então, não tem nenhum crime militar próprio ali. Não é deserção, não é motim, não é nada. Pergunto para os senhores, se amolda no artigo 9º, inciso 2º? Não. Por quê? Inciso 2º é só militar da ativa que está cometendo um crime contra alguém, seja civil, da reserva. É reserva contra reserva, não é? Então, nós vamos para o inciso 3º, que trata dos crimes cometidos por militar da reserva, reforma ou civil. Mas militar da reserva, reforma ou civil, que comete crime militar contra quem? A instituição militar. Ou quem está representando ela. Quem está de serviço. O outro militar não é da reserva? Então, militar PM da reserva contra PM da reserva não é crime militar, porque não se amolda nenhum inciso do artigo 9º. Reforma contra reforma também não é crime militar. Militar da reserva contra civil também não é crime militar. É crime o quê? Crime comum. Quando que militar da reserva, militar da reforma comete um crime militar contra a instituição? Quando ele desrespeita um militar que está de serviço, rádio patrulha, trabalhando. Ou quando ele, dentro do quartel, desrespeita o superior, quebra um notebook que é da administração, descumpre uma ordem legal, uma ordem administrativa. Só nessas hipóteses. Senhores, antes da Lei 13.491, militar de serviço, dentro do 4º batalhão, o comandante do batalhão vai fazer uma vistoria nos alojamentos e encontra uma arma raspada. Vai ver de quem que é, acha o cabo. Cabo fulano de tal é dono daquela arma. Chama o cabo, falou, está andando com uma arma ilegal. Uma arma raspada. Isso aqui é crime. Porte ilegal de arma de fogo. Ou posse ilegal de arma de fogo. Pergunto para os senhores, crime, antes da nova lei, crime militar ou crime comum? Antes da Lei 13.491, crime comum. Por quê? Quando falava que crime impróprio era aquele que estava previsto no Código Penal Militar e que estava também previsto no Código Penal Comum, ele tirava todos os outros crimes que estavam na Lei de Desarmamento, na Lei de Entorpecente, na Lei de Trânsito Brasileiro, na Lei de Violência Doméstica. Todos os demais crimes ficavam fora. Lei de crime contra a organização criminosa ficava fora. Quando mudou, e agora é o que está no Código Penal Militar e o que está nas legislações penais, engloba tudo. Antes, o militar que estava com a arma raspada era levado para onde? Delegacia de polícia por responder por um crime comum. Hoje não. Hoje é um crime militar, porque a lei do desarmamento, do Estatuto de Desarmamento, envolve a legislação penal. É um crime militar impróprio cometido pelo militar que está com uma arma raspada. Então, essas são as diferenças de quando não tinha a Lei 13.491 e agora passou a ter. Por que veio essa lei mudando isso? Nós sabemos que tivemos
às Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016, né? Em 2016. E essa lei 13.491 era para ser aprovada em 2016. Por quê? Ia ser uma lei temporária. Ia ser uma lei temporária e que ia dar condições dos militares do Exército fazer atividade de polícia. Ou seja, subir morro, fazer segurança em determinado bairro, determinada localidade, fazer as famosas operações GLO, né, de garantia da lei e da ordem. E aí estava aquela discussão se o militar do Exército ia responder no tribunal do júri ou não ia. E aí resolveram fazer um projeto de lei para que os militares das Forças Armadas tivessem segurança quando eles subissem o morro e tivessem um confronto, uma troca de tiro. Eles não iam responder no tribunal do júri, e sim na Justiça Militar da União. Acontece que demorou demais para aprovar, acabou as Olimpíadas. Os militares ainda estavam naquela operação de garantia da lei e da ordem, e só foi aprovado em 2017, só que agora não é mais como lei temporária, ou seja, iria iniciar em 1 de janeiro de 2016 e acabar dia 31 de dezembro de 2016, encerrando as Olimpíadas no Rio de Janeiro e tal. E acabou acontecendo o quê? Que essa lei temporária tornou-se uma lei definitiva, a Lei 13.491, houve mudança nos crimes militares impróprios para os militares dos estados, para os militares da União, e também houve uma mudança de restrição em relação a crime doloso contra a vida de civil para os militares da União também. Então, houve uma ampliação da competência da Justiça Militar. Agora, tem competência absoluta a 11ª Vara para julgar tudo relativo ao militar que está de serviço e cometeu qualquer crime. Não vai mais, por exemplo, o militar cometia tortura em serviço. Ele respondia na vara de tortura. O militar cometeu improbidade administrativa, ele respondia na vara de improbidade administrativa. Agora não. Todos os processos de improbidade administrativa, tortura que o militar estava respondendo, vai para onde? Para a vara militar, para a 11ª Vara. Teve uma polêmica, teve gente que achou que era inconstitucional a mudança. As associações de polícia civil entrou com recurso para garantir a inconstitucionalidade da lei. Correntes resistentes e outras correntes divergentes, né? Uma pró, outra contra. Entraram com ação declaratória de inconstitucionalidade 5804 contra essa lei, a ADEPOL, que está como relator o ministro Gilmar Mendes, né? Falando que afrontou vários artigos da Constituição e tal. Ocorre que, de início, já teve uma manifestação da AGU, né, da Advocacia Geral da União, em prol da nova lei e em prol dos militares, né? Então, assim, a Advocacia Geral da União já garantiu importante a mudança dessa lei e ampliar a competência da Justiça Militar Estadual. É algo para vocês saberem, terem conhecimento de por que teve essa lei, né? Dos impactos que ela teve. É claro que disso aqui, o que pode cair na sua prova? Que a Lei 13.491, ela ampliou a competência dos crimes militares impróprios. Isso que é importante vocês saberem. Aí faz um comparativo, né, da redação anterior para a redação redação atual. Antes era lei penal comum, agora é legislação, ou seja, ampliou o rol de crimes. Né? Em alguns doutrinadores chama de crimes militares
extravagantes, crimes militares por equiparação, por aí vai. Quais que foram essas leis que aumentaram, que agora vão ser julgadas pela Justiça Militar, seja dos Estados ou União? Lei de crimes hediondos, só coloquei algumas leis, tá? Lei de tortura, de drogas, abuso de autoridade, Código de Trânsito Brasileiro, Lei dos crimes de armas e munição, Estatuto de Desarmamento, agora serão julgados pela Justiça Militar. Senhores, e também mudou alguma terminologia que estava descrita no Código Penal Militar. O Código Penal Militar nosso, ele é antigo e sofre poucas atualizações. O Código Penal brasileiro sofre bem mais atualização do que o Código Penal Militar, né? O certo seria, quando o Código Penal brasileiro sofre uma atualização, de tabela também tem uma atualização de terminologia na onde? No Código Penal Militar, mas não é bem assim, né? Antes, no Código Penal Militar, no artigo 9º, no parágrafo único, trazia o seguinte: os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra a civil, serão de competência da Justiça comum, salvo quando o militar praticar no contexto de ação militar do artigo 303 da Lei de 7565, que é a lei do abate, né? O caça pode sobrevoar e abater outro avião que não seja nacional, dependendo da circunstância, que fala o Código Brasileiro da Aeronáutica. Então essa era a redação antiga. Falava que crime doloso contra a vida de civil é competência da Justiça comum. Agora não, mudou a terminologia. Em vez de ser parágrafo único, agora é parágrafo primeiro. E traz o quê? Crime doloso contra a vida e cometido por militares contra civil serão da competência do tribunal do júri. Acabou que essa mudança de terminologia melhorou porque não fala justiça comum, né? Justiça comum é qualquer vara comum. Porque crime doloso contra a vida civil é julgado por um instituto específico, que é o tribunal do júri. É julgado, não é julgado pela justiça comum, né? É julgado pelo povo. É um instituto diferenciado, né? Tem os vereditos de populares. E aqui já colocou a terminologia correta. Crime doloso contra a vida civil, julgado pelo tribunal do júri. Ocorre que colocou os crimes de que trata esse artigo quando dolosos contra a vida e cometido por militares, né? Militares é militar dos estados e militares da União. Mas aí, senhores, veio o parágrafo 2º e trouxe uma restrição, uma diferenciação do militar da União para o militar dos estados. Vamos ver. Parágrafo 2º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida, cometido por militar das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Antes dessa lei, todo crime doloso contra a vida de civil, para o militar dos estados é tribunal do júri. Dos estados, PM, bombeiro. Só que da União, como eles tinham outro tipo de julgamento, tem o STM, lá é mais militarizado, não servia para eles essa restrição constitucional. O artigo 125 da Constituição Federal serve apenas para militares dos estados. Ou seja, os militares da União, antes dessa lei, todo e qualquer caso que estivessem de serviço, ia ser julgado pela Justiça Militar da União. Mas com essa nova lei, acabou restringindo para os militares da União. Em tese, né? Agora, eles serão julgados pela Justiça Militar da União quando comete crime doloso contra a vida civil, quando estiver enquadrado no inciso 1º, no inciso 2º ou no inciso 3º. Quando que o militar do Exército, Marinha e Aeronáutica será julgado pela Justiça Militar da União quando cometer um crime doloso contra a vida civil?
1. Quando ele tiver em cumprimento de missão dada ou estabelecida pelo presidente da República ou ministro de Estado de Defesa. 2. Quando estiver em ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Ou seja, eles estão dentro de uma ação de segurança da instituição militar, mesmo que não esteja em ação beligerante, ou seja, mesmo que não esteja em guerra. Exemplo, do inciso 2º. Guardando o quartel, ou seja, fazendo segurança na guarda do quartel do 44. Então, o quê? Fazendo segurança institucional. Guarda do quartel da 13ª Brigada. Estão fazendo segurança institucional. Outra restrição, quando os militares das Forças Armadas tiverem atividade de natureza militar, operação de paz, garantia da lei e da ordem, ou outra atribuição realizada em conformidade com o artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas. A lei do abate continuou, incluíram a lei complementar número 97, que trata da garantia da lei e da ordem, as atividades GLO, Decreto-Lei 1002, Código de Processo Penal Militar, e a Lei 4737, quando tiver as Forças Armadas desempenhando uma missão nas eleições. Ou seja, senhores, se o militar das Forças Armadas estiver cumprindo uma missão do presidente da República ou ministro da Defesa, que foi o caso, por exemplo, das Olimpíadas, né? Se tiver uma ação protegendo os quartéis, ou se ele estiver em qualquer atividade de operação de paz ou de garantia da lei e da ordem, subir no morro, dentre outras situações, eles vão responder aonde? Na Justiça Militar da União, se enquadrado dentre esses casos. Observações. A nova redação do parágrafo 1º fala em tribunal do júri e não mais justiça comum. A apuração do fato delituoso é atribuição de polícia judiciária militar. Parágrafo 2º, artigo 82. Aí fala, mas espera aí. Se o militar dos estados que comete crime doloso contra a vida de civil vai ser julgado por tribunal do júri, por que instaura o inquérito policial militar? Porque tem um artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar que diz: quando em crime doloso contra a vida civil, o inquérito policial militar será tramitado para a Justiça Militar, que, verificando-se doloso contra a vida civil, distribuirá para onde? Para o Tribunal do Júri. Senhores, como o Tribunal do Júri é um instituto, muito se questiona o seguinte: esse Tribunal do Júri poderia também ser formado aonde? Na própria Justiça Militar. Não há necessidade de ser formado numa vara comum. Poderia ser realizado também no Tribunal do Júri, mas sendo montado e organizado pela própria Justiça Militar. Por isso a terminologia Tribunal do Júri. E instaura inquérito policial militar por determinação do artigo 82. Não é algo da cabeça dos oficiais da PM de São Paulo, da PM de Mato Grosso, que querem concorrência e disputa com o delegado de Polícia Civil. E aí fica aquela briga no local de crime para ver quem que vai investigar, quem que vai apurar o crime militar ali. Não. É uma determinação do artigo 82. Nós, militares, temos que cumprir o que está descrito em lei, que diz que o inquérito policial militar, mesmo em crime doloso contra a vida civil, tem que ser tramitado para onde? Para a Justiça Militar. Tá? E aí o juiz que vai verificar e distribuir para o Tribunal do Júri. A propósito dos crimes dolosos contra a vida, agora outros podem se tornar militares. Por exemplo, aborto, infanticídio. Lembra que agora não é mais Código Penal Brasileiro, é legislação? Antes só tinha um crime, né, doloso contra a vida civil, que seria
os crimes lesão corporal grave, homicídio, matar alguém. Agora não. Além do homicídio, tem o aborto e infanticídio também, incluiu com essa nova lei. Deslocamento de inquéritos policiais e processos em andamento à Justiça Militar Estadual. Senhores, a partir do momento que foi aprovada a Lei 13.491, em 2017, todos os processos que estavam em outras varas, processo de improbidade administrativa, de organização criminosa, de tortura, tiveram que ser distribuídos e remanejados para onde? Foram deslocados para a vara militar. Se foi instaurado pela Polícia Civil, tem que ser deslocado também para quem? Para a Polícia Judiciária Militar. E aí o que aconteceu, senhores? Repercussão no meio jurídico, né? Aí lá, ó, por causa da Lei 13.491, né? Alterou a competência. Aí o processo foi distribuído, né? Processo distribuído para a vara militar. Aqui no TJ do Rio Grande do Sul, né? Alterou a competência, aumentando a competência da Justiça Militar. Aí o processo foi deslocado também para onde? Para a Justiça Militar. Aí nós temos também, teve uma portaria na época, né, do gabinete do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, montando uma comissão para tratar os deslocamentos de inquéritos policiais e processos para a vara militar. Aqui em Mato Grosso também teve, né, deslocamentos de inquéritos policiais e processos que estavam numa vara, deslocando para a 11ª vara. Só a título de exemplo, né? Juíza segue nova lei e envia à Justiça Militar ação contra policial do GAECO. A lei de crimes contra por organização criminosa passou também para quem? 11ª vara, né? Teve uma palestra também do promotor da vara militar de Mato Grosso, né? O promotor Dr. Alando O, inclusive eu participei dessa palestra também, falando sobre as mudanças, sobre o aumento da competência da Justiça Militar Estadual, no qual aumentou mais processos, aumentou mais inquéritos, aumentou a abrangência de crime militar impróprio, inchou agora, né? E com isso, o que ia acontecer? A própria vara militar de Mato Grosso, contra outras varas militares de todos os estados, e a própria corregedoria da PM do estado de Mato Grosso, do Bombeiro, tinham que se preparar para esse aumento de processos militares. Alguns exemplos, senhores, não vou falar todos, vou deixar aqui no slide, mas só para o senhor ter uma ideia, né? Militar em serviço. Comete o crime de latrocínio. O que antes não possuía previsão, agora possui previsão. Código Penal Militar, artigo 242, como também no Código Penal, Justiça Militar, crime não hediondo. Militar em serviço tem conjunção carnal com menor de 14 anos. Esse crime possui previsão, né? Tanto no Código Penal Militar, como no Código Penal, estupro de vulnerável. Antes era só no Código Penal Militar que tinha, porque no Código Penal era diferente, né? O estupro de vulnerável. Justiça Militar, crime não hediondo. Militar em serviço comete crime de homicídio por motivo fútil contra civil. Homicídio qualificado, tribunal do júri. Militar em serviço ou em local sujeito à administração militar que possui ou armazena vídeo contendo cenas de sexo envolvendo criança e adolescente, ou seja, pedofilia, dentro do quartel, vendo crianças, nudes de crianças dentro de quartel e notebook da administração militar, ou CPU da administração militar. Está cometendo crime de pedofilia. Antes, justiça comum, agora, justiça militar. Militar em serviço ou em local sujeito à administração militar cometem crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Antes, policial militar em serviço com arma raspada. Crime comum, delegacia de polícia. Agora, não. Agora,
crime militar, justiça militar. E aí, outros crimes, né? Para os senhores darem uma olhada. E isso aí, senhores, impactou, né? Porque a Polícia Judiciária Militar, a gente sabe, os senhores já aprenderam, né? É uma atribuição nossa, da Polícia Militar, que auxilia o Poder Judiciário, cumprindo as ordens judiciárias, né? Previstas, mandado de prisão e tal. E aí, nós tivemos também que nos preparar, né? Sabemos que todas as infrações militares é atribuição quem? De apurar. Nossa, né? Já falamos em inquérito. Polícia Civil cabe a apuração dos crimes comuns, com exceção dos crimes ou infrações militares, né? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, a Polícia Judiciária é exercida pelo Comandante-Geral da Corporação Militar Estadual. Aos militares sob seu comando, como também pelos oficiais que exercem função de comando, direção ou chefia, né? E aí os demais oficiais, eles exercem também a delegação do exercício por motivo do artigo 7 do Código de Processo Penal Militar. Os oficiais da ativa também são delegados à atribuição de Polícia Judiciária Militar, conforme a jurisdição ou circunscrição, hierarquia e comando da região. Atribuição de PJM, né? Apurar crimes militares, bem como os por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar. Só para os senhores terem uma noção. Medidas preliminares, né? Chegando no local de crime, o que o militar tem que fazer. Isso aqui vai cair na sua prova também, mas não na minha matéria, vai cair em matéria de direito penal militar, processo penal militar, que o senhor já deve ter. O que o militar tem que fazer? O oficial chega no local de crime, né? Dirigir-se ao local, isolando o local de crime, apreendendo instrumentos e objetos, efetuar prisão de infrator e colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do crime. Conclusão, senhores, com essa nova lei penal militar. Promoveu a ampliação da competência criminal da Justiça Militar Estadual. O que antes não era julgado na Justiça Militar Estadual, agora é. O que antes não era apurado através de inquérito policial militar, agora o é. Através de inquérito policial militar. Com a integração da legislação penal extravagante ao contexto militar, foi possível corrigir problemas graves decorrentes da desatualização do Código Penal Militar. Ou seja, as terminologias foram atualizadas com a nova lei. O sistema normativo harmônico que trata a repressão aos crimes cometidos por militares, a análise mais adequada dos processos criminais, sem fracionamento que se verificar com concurso entre crimes comuns e militares. Exemplo. Na Justiça Militar, por ela ser formada por um juiz de direito e 4 oficiais, sendo da PM e do bombeiro, esses militares entendem a nossa atividade. E, às vezes, aquele processo que o militar está sendo julgado lá pela vara de improbidade administrativa, lá por um juiz civil que está julgando lá crime de tortura, muitas vezes é melhor o julgamento na vara militar. Porque sabe qual que é o momento que o militar excedeu ou não. Se é próprio aquela situação da lesão corporal, foi ocasionado realmente por uma atividade de serviço. Porque na Justiça Militar, sabe o métier nosso. Sabe, os oficiais da PM e do bombeiro sabem o quê? O que é o procedimento operacional padrão, o POP. Então é melhor o militar ser julgado pela Justiça Militar que às vezes por um juiz que é civil, que não entende a nossa atividade e às vezes não entende por que o militar tomou aquela atitude. Benefícios acerca da execução penal. O juiz poderá aplicar melhor medida adequada conforme a lei de execução penal, com base na unificação das penas, né? Então, os militares vão cumprir aí. Pode cumprir tanto nos quartéis quanto no presídio militar, se for condenado. Santo Antônio. Aumento significativo, senhores,
nos processos criminais na 11ª Vara. Alargou, estendeu a competência da 11ª Vara e com isso aumentou os processos. Acarretou também maior, o quê? Tem que ter maior infraestrutura e fortalecimento da vara militar, maior capacitação dos encarregados de procedimento na PM, encarregado de sindicância, inquérito, auto-prisão em flagrante, processo de exersão das instituições militares. A postura dos integrantes desse sistema deve ser a de buscar a aplicação da nova lei. Entender crime militar, saber o que vai fazer no inquérito policial militar, quais as medidas que ele tem que tomar quando ocorrer um crime que antes não era crime militar e agora é crime militar. E a palavra final sobre a polêmica, se é inconstitucional, se não é, a briga das associações, tanto da PM quanto da Polícia Civil, caberá ao STJ e ao STF, que possuem visão mais restritivas em relação ao crime militar. Ou seja, senhores, com isso, a gente falou sobre a nova lei. Eu só acrescento mais um item aqui. Aqui falou muito em relação aos militares dos estados e à Justiça Militar Estadual. Mas pode cair na sua prova a mudança do parágrafo 2º, em que diz que os militares da União serão julgados por um tribunal do júri quando cometerem crime doloso contra a vida civil em 3 situações. Quando for por autorização do presidente da República ou ministro da Defesa, quando for na defesa da instituição militar, dentro dos quartéis, e 3, quando eles tiverem operação de garantia da lei e da ordem e operação de paz. Nesses 3 aspectos, o militar da União vai ser julgado por um tribunal do júri. Isso também é novo, então pode cair na sua prova também. Tranquilo? Boa noite para os senhores. Estamos à disposição aí se tiver alguma dúvida. Até mais. Fique com Deus. Clique like.